Continuando aqui, pessoal, mais um pedaço, né, da parte do calor sensível e o calor latente. Então, sendo assim, todo o corpo tem como propriedade uma energia, né? Então, sendo assim, todo o corpo tem como propriedade uma quantidade de energia, né? Inércia térmica é a tendência que o corpo tem de permanecer na mesma temperatura, né? Ou seja, então a inércia térmica, né, que seria aquele Czinho, que a gente pode acompanhar como Czinho, né? Tá? A inércia térmica seria a tendência que o corpo tem de manter-se na temperatura. Então, quanto maior o calor específico, no caso C, maior será a dificuldade de variação de temperatura. Mais calor será necessário para transferência de energia, pode provocar um aquecimento. Então, trocando em miúdos isso daí, então, quanto maior o calor específico, maior será a dificuldade da variação de temperatura. Tá? Então, a gente, para essa temperatura acontecer uma variação, é necessário mais calor específico. Tá? Então, mais calor é necessário para transferir essa energia, né? Porque o calor é um processo de transferência de energia, tá? Tá certo? Aí, para provocar o aquecimento. Então, quanto maior a massa, maior será a quantidade de calor, maior calor específico vai ser necessário, né, para transferência, né, de energia, ou seja, transferência de calor para que provoque o aquecimento. Então temos aqui a quantidade, né, de calor, que é o Q, igual a massa seria o volume, o peso do objeto, no caso, se for, e o calor específico. Então o calor específico ele também é chamado de inércia térmica, né, quando o corpo tem a tendência a permanecer com a mesma temperatura, tá? É a mesma situação, tá? Ele tem um nome diferente também, tá? Além do calor específico. E aqui é a variação de temperatura, tá? Começam a dar outro nome, né? Outro seria aqui, começa a dar outro nome, né? Aqui no caso, ao Czinho, tá certo? Então, esse Czinho, além de ser chamado de calor específico, né, no caso, inércia, né, seria a tendência que o corpo tem de permanecer com a mesma temperatura, né, começaram a chamar o Czinho com uma C maiúsculo, tá certo? Começaram a dar um nome dele de uma outra forma, igual a MC, que seria a massa, né, vezes o calor específico, ou seja, nesse caso aqui ele vai mudar de nome, será chamado de inércia térmica do corpo, ou seja, capacidade do corpo de permanecer, né, com a mesma temperatura, tá certo? É isso que quer dizer. Então, no caso aqui a gente tem fórmulas diferentes, ou seja, quanto maior a massa, né, mais difícil de se esquentar, porque a gente vai ter ali muitas moléculas para serem aquecidas. Nas grandezas podemos ter modificações como, por exemplo, tá certo? Então temos aqui, ó, temos essa situação, né? Nós vimos a primeira formulinha, né, que seria aqui, ó, vamos colocar aqui quantidade de massa, tá? A quantidade de calor, que seria a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, todos eles aqui são proporcionais, tá certo? Tá? Lembra que o proporcional a gente estava vendo, né, como uma letra alfa, né? E aí a gente teve o Czinho, né, que seria o calor específico, tá certo? Czinho, calor específico, e ele foi dado com um outro nome, né, o Czão, né? No caso aqui também, né, dito como uma inércia, né, tendência ao corpo ficar com a mesma temperatura, permanecer igual, tá? Então nós temos aqui nas grandezas, né, o Czinho, tá certo? Pode ser feito algumas relações diferentes, né, aqui na nossa fórmula. Então nós tínhamos aqui a nossa fórmula, a gente pode fazer algumas relações, ó, calor específico, né, calor específico igual, né, ao Q, né, que seria a quantidade de calor dividido, né, aqui ele está multiplicando, tá, que ele está multiplicando, ele passa dividindo, então aqui M vezes a variação temperatura, né, temperatura, variação de calor, né, ele está multiplicando, passa dividindo. Então aqui a gente tem o que? Uma relação entre as duas fórmulas, tá certo? Aqui
porque a gente teve uma relação entre as duas fórmulas, né? Aqui onde ele diz aqui, ó, capacidade, né? O Czinho seria a capacidade térmica, né? A quantidade de calor Q, a massa, tá certo? E a variação de temperatura, tá certo? Variação de temperatura. Aí a gente tem as unidades, né? Então, porque tudo isso daqui tem que ter uma unidade para dar certo exercício. Caloria por grama de grau centígrado, ou caloria por grau centígrado, né? Então, caloria, né, por grama centígrado, tá certo? Pode ser escrito dessa maneira aqui. Ou caloria por grau centígrado. Pode ser escrito dessa maneira, tá certo? Aí nós temos a parte de que a quantidade de calor é igual ao C. C maiúsculo é o que? A inércia térmica do corpo. Seria a capacidade, né, dele ficar com a mesma temperatura, vezes a variação de temperatura, tá? Então, praticamente aqui nas grandezas, nós temos 3 tipos, né? A primeira, que é essa daqui. Aí temos a segunda, que eu fiz uma relação, uma correlação das grandezas, né? Pode ser usada isso daqui. E também essa daqui, que seria, né, a capacidade, né, que seria o C, a quantidade do calor específico, né, transformada no Czão, que seria a capacidade, né, do material permanecer com a mesma temperatura, tá certo? Dependendo da questão, você pode usar ou esta grandeza, ou esta daqui, ok, pessoal?